Olá, amigos. Eu sou Aparecida Santos. Esta é a tela pronta que nós iremos iniciar agora. Então vamos começar. Iniciamos com o esboço simples. Primeiro nós marcamos a linha do horizonte. Nossa pintura terá 2 planos, então nós precisamos fazer uma linha só. Em cima da linha você faz um esboço representando a vegetação. Embaixo você vai marcar a vegetação de novo, onde teremos a árvore. Em cima dessa vegetação, dessa segunda vegetação. É um esboço bem simples. Para fazer a árvore, você não precisa fazer a polpa da árvore, só os galhos, a largura e o tamanho que terá a sua árvore, nada mais. Então, o nosso esboço está pronto. Para começar, nós utilizamos um pincel de cerdas rígidas. Começamos pintando o que está mais longe. Com o pincel de cerdas mais duras. Esse pincel que eu estou utilizando é de cerdas vegetais, provavelmente sisal. E percebam que começamos pelo topo da tela, com azul celeste. Pintamos com azul celeste, pinceladas horizontais. Tiramos o excesso para utilizar a segunda cor, que é o azul hortênsia. E agora nós estamos criando o degradê. O degradê é a gradação da cor. Então, percebam que a gradação da cor. Nós criamos uma terceira cor entre as duas cores. Pincelada horizontal. Marcamos o lugar onde finaliza o céu para começar a nuvem. Nós vamos começar a fazer as nuvens agora. Então, eu vou desenhando as nuvens com a própria tinta. Com o pincel limpo, cerdas duras, você começa colocando o branco, utilizando pincelada circular. Você espalha a tinta com branco normalmente. Quando você vai chegando perto do azul, você começa a fazer a pincelada circular. Pinceladas circulares vai dar um efeito realista na sua pintura. Percebam como o branco ele se mistura levemente com o azul, criando esse efeito de nuvem. Na parte de baixo você pode pintar normalmente, mas quando vai chegando perto do azul, você vai circulando, sem medo de encostar no azul. Pode encostar no azul. Vai circulando para criar esse efeito de nuvem. Então, essa é uma das técnicas de nuvem que nós ensinamos no curso. É uma técnica básica, onde você utiliza pinceladas circulares. Preencha todo o espaço com a tinta branca. Preenchendo tudo com a tinta branca até chegar na vegetação. A tinta branca ela vai se misturar um pouco com o grafite, mas não tem problema. Preenchendo com branco, e agora você vai usar uma mistura de cor. Você vai pegar um pouquinho de magenta e um pouquinho de azul hortênsia. E vai continuar circulando com o pincel sujo. Circulando, criando esse efeito realista na parte inferior das nuvens. Até chegar na metade das nuvens. Até chegar na extensão que fica na metade do céu. Na nuvem.
Continue utilizando magenta. Não precisa misturar, você faz tipo uma dupla de cor no pincel. Nós já falamos sobre dupla de cor nas aulas anteriores. No próprio pincel, uma hora você pega o hortênsia, outra hora você pega o magenta, com o pincel sujo de branco, certo? Então, se ficar muito escuro, você pode pegar um pouquinho mais de branco e continuar circulando até criar esse efeito esfumaçado. Então, essa técnica chama-se esfumaçado. Você está criando um efeito esfumaçado na sua tela. Vai circulando, vai criando esse esfumaçado com essa variação de cores. Com o mesmo pincel sujo de azul, aquele pincel que você usou no início, você vai dar batidinha de verde. Então, verde escuro, verde Vercier, você vai dar batidinha em toda a vegetação. Nessa vegetação que está mais distante, você vai dar batidinha. E na vegetação que está mais próxima também você vai dar batidinha de verde escuro, verde Vercier. Preenchendo toda a vegetação com batidinha. Sempre utilizando primeiro as cores escuras. As cores escuras você vai na parte inferior da vegetação, encostando na linha do horizonte. Na parte escura, na parte inferior da vegetação, você vai preenchendo com batidinhas escuras. E você vai, conforme a pintura for sendo finalizada, você vai utilizando outras cores. Você vai utilizar terra de siena natural e você vai utilizar também o verde inglês claro, criando esse efeito realista. Eu também utilizei aqui verde veronese. Quanto mais tonalidades diferentes você colocar na vegetação, mais realista a sua arte vai ficar. Então, se você quiser utilizar outros tons de verde, além desses que eu indico, você fica à vontade. Você pode também usar ocre, amarelo ocre. Então, você pode utilizar verde óxido cromo também. Mas o básico são essas cores que eu descrevi no texto do curso. Então, você vai olhar lá as cores e vai arrumar na sua paleta as cores indicadas, tendo a liberdade para colocar outros tons de verde que você ficar à vontade. Fica a seu critério incluir outros tons de verde. Quanto mais tons de verde você usar, mais realista a sua vegetação vai ficar. Utilizando sempre batidinha, criando esse efeito realista na sua pintura. Para iluminar, nós utilizamos o verde inglês claro. Eu já estou fazendo agora um exercício de iluminação. Exercício de iluminação. Nas partes que eu quero dar impressão de volume, eu coloco cores mais claras. Estou utilizando o verde inglês claro. Na parte inferior, sempre colocando cores mais escuras para dar a impressão de sombra. Com o pincel sujo, fazemos agora a pincelada vertical, puxando a tinta que está em cima na vegetação para baixo. Você pode usar o pincel seco para fazer essa parte. Use o pincel seco e vai puxando a tinta para baixo, criando o efeito de reflexo, o reflexo do lago. Se você tiver dificuldade de puxar a tinta, você pode colocar um pouco de tinta no pincel
principalmente as cores escuras que estão na sua paleta, como o verde Vessier, o terra siena natural. Você vai puxando até preencher mais ou menos a mesma distância de cima da vegetação, você faz embaixo. Não precisa ser a distância exata. Estou fazendo agora o reflexo das nuvens. Com o mesmo pincel, você pode tirar o excesso se for preciso. No meu caso não foi preciso, que o pincel já estava seco. Misturo com o branco, com a hortênsia e vamos criar essa tonalidade meio roxo, é um tom, né, arroxeado, para fazer aquele reflexo das nuvens. Então preenchemos todo o espaço branco com pinceladas verticais, fazendo assim o reflexo das nuvens no lago. Dos dois lados da tela, observando as cores que estão em cima, você vai colocando embaixo também. Olha só, aí em cima tem mais magenta. Então eu peguei um pouquinho mais de magenta. Se as cores se misturam com o verde do reflexo, não tem problema. Agora eu vou colocando o azul hortênsia, criando o reflexo do céu, daquela parte do céu que está sem as nuvens. Vamos preenchendo todo o espaço, sempre com pinceladas verticais, sem excesso de tinta, pouca tinta. Vamos alisando o reflexo, criando uma espécie de degradê, alisando o reflexo, para que a pintura fique uniforme. Para o acabamento, agora vamos entrar na parte de acabamento. Você vai usar um pincel de cerdas moles e vamos pintar a árvore. Eu estou utilizando o marrom Van Dyck e o terra siena natural. Para criar o efeito de galhos finos, você entorta o pincel. Então, percebam o movimento. Ele vem reto. Conforme eu vou subindo, eu vou entortando ele. Olha só, vou rodando o pincel nos dedos para criar esse efeito fino. Então, esse pincel chato favorece essa técnica, porque ele vem grosso embaixo e vai subindo fino, conforme você vai entortando ele entre os dedos. Então, é uma técnica que não é tão fácil. Acredito que a coordenação motora de vocês já está um pouco desenvolvida. Então, nós vamos fazer esse movimento de rodar o pincel entre os dedos, criando esses galhos mais finos. Se você tiver dificuldade, você pode fazer uns galhos grossos mesmo, e depois pegar um pincel fino e afinar os galhos. Nós estamos utilizando dupla de cores, marrom Van Dyck, terra siena natural. Cada galho grosso que você fez, você vai puxar 2 galhinhos mais finos. Se você tiver dificuldade de utilizar esse pincel chato, você pode usar um pincel redondo ou até mesmo pincel de contorno. Você vai utilizar um pincel de contorno para fazer esse movimento. Olha só, troquei de pincel, peguei um pincel número 00, vou fazer uns galhinhos finos utilizando o marrom Van Dyck. Cada galho grosso que eu fiz, eu vou puxar alguns galhinhos finos. E eu estou utilizando aquele mesmo movimento de enrolar o pincel entre os dedos, criando o efeito de galhos finos. Eu faço o movimento de enrolar o pincel entre os dedos. Você entorta, vai entortando o pincel. Você começa com ele normal e depois você vai entortando ele para criar esse efeito de galhos finos. Então você pode encher sua árvore de galhos, fique à vontade. Quanto mais galhos você colocar, mais realista a sua pintura vai ficar. Então pode caprichar aí na quantidade de galhos
que isso vai valorizar a sua arte. Estou utilizando sempre o marrom Van Dyck, só marrom Van Dyck nos galhos finos. Os galhos eles são aleatórios, em várias direções. Agora eu vou misturar um pouquinho de magenta com óleo de linhaça, de forma que ele fique mais diluído. Nós vamos fazer uma mistura, ou nós vamos fazer uma textura com bucha vegetal. Você vai colocar a quantidade a ponta do seu dedo de magenta e rosa orquídea. E pelo menos 5 gotas de óleo é a quantidade maior de que nós costumamos usar, para que ela fique mais diluída. Nós vamos utilizar dupla de cor com essas duas cores. Iremos fazer a textura da árvore. Nós vamos fazer as folhas da árvore. Vamos fazer as folhas da árvore com essa técnica muito gostosa de fazer, que é com a bucha vegetal. Essa bucha vegetal você encontra em loja de produtos naturais ou em feira livre também você encontra. Você coloca de forma que ela fique dividida, ela não fica em cima uma da outra, ela fica dividida, dupla de cor na bucha vegetal, para criar a nossa textura. Fazemos batidinha. Cada galho vai receber umas 3 batidinhas em lugares diferentes. Você não vai bater em um lugar só. Você vai batendo em lugares diferentes. Eu bato no máximo 2 vezes em cada lugar. Eu vou alternando os lugares para que a pintura, para que a textura ela fique bem definida. Fique bem visível aí essa divisão das cores. As cores não se misturam, elas se apresentam de forma dualista mesmo. Elas ficam definidas, as duas cores definidas. Às vezes pode ficar um pouco de volume de tinta, mas isso fica a pintura interessante, porque a ideia é essa mesma, criar uma textura na árvore. Ela cria um baixo relevo, na verdade, um baixo relevo. E é muito bom fazer essa técnica, qualquer pessoa consegue fazer essa técnica, é muito fácil e ela dá uma beleza na pintura. Vocês vão gostar muito de fazer essa técnica. Com o cabo do pincel, você vai agora fazer pontilhismo. Você vai fazer pontinhos de magenta e branco no lago. Onde tiver reflexo, você vai jogar pontinhos. Isso vai dar um efeito realista na pintura, esse pontilhismo. Você vai encher de pontinhos. Pode fazer pontinhos à vontade. Quanto mais pontinhos fizer, mais vai iluminar a sua tela, vai dar esse efeito iluminado nesse lago. Agora com o branco, mesma forma, você vai encher de pontinhos, criando um efeito realista em seguida. Primeiro nós fazemos o pontilhismo, depois nós criamos o efeito realista que vocês vão ver. Olha só, eu encho de pontinhos no lago. Não se esqueçam de colocar em cima dos reflexos escuros, porque isso vai valorizar os reflexos. Pronto.
Agora, com um pincel de cerdas macias, você vai, com a mão bem leve, você vai arrastar os pontinhos de um lado para o outro, com a mão leve. Todos os pontinhos têm que ser arrastados, tá? Então, você vai arrastar os pontinhos. Pode alisar bem esses pontinhos. Então, eles vão ficar uniformes na tela e vão dar esse efeito aí de luz e sombra em cima desse lago. Vou colocar mais alguns pontinhos para valorizar bem e depois fazemos a mesma coisa. Nós passamos o pincel de cerdas macias com a mão bem leve, alisando os pontinhos de um lado para o outro, criando essa luz nesse lago, esse efeito de iluminado nesse lago. Dessa forma, cria um realismo no seu lago. Cria a superfície da água no lago. Então, do mesmo jeito que você fez a textura nas folhas da árvore, você vai fazer embaixo no lago, criando o efeito de folhas caindo no lago. Então, em cima desse lago tem algumas folhas caídas. Você vai preencher esses espaços embaixo da árvore, na parte de baixo da árvore. E está finalizada a nossa obra. Eu agradeço a atenção de todos. Curtam o nosso ateliê nas redes sociais, no YouTube. E até a próxima aula. Que Deus abençoe todos vocês. Um forte abraço.